Com a paz do Senhor, hoje nós vamos iniciar a segunda parte do estudo sobre o Evangelho do livro de Lucas, né? E nós paramos no capítulo 8, no passado, e no caso ontem, né? E hoje nós vamos até o capítulo 16. E começando aqui no capítulo 8, nós temos primeiro as mulheres que serviam Jesus com seus bens. Nessa passagem é pequena e fala sobre duas mulheres que eram chamadas de Maria Madalena e Joana. E logo após Jesus ter curado elas, por assim dizer, né? Que Maria Madalena estava com 7 demônios e Joana era era procurador de Herodes, né? E Jesus, né, as salvou. E elas começaram a seguir Jesus, né? Uma passagem pequena. E logo após nós temos a parábola do semeador, né, que também é uma passagem conhecida que fala sobre o semeador, que ele tentou semear em várias terras, que nesse caso seria a palavra, né? Ele tentou em uma terra com espinhos, em uma terra com pedras, mas a semente só floresceu numa terra numa terra normal, sem nada, né? Que é a parábola do semeador. Depois nós temos a parábola da candeia, que é pequena, que fala sobre a candeia, que Jesus fala que aqui no versículo 16: E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entrem vejam a luz. O que ele quer dizer aqui que nada que é para ser mostrado vai ficar escondido. No versículo 18, que é o último, fala assim: vê depois como ouviste, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado, né? E agora é a família de Jesus, que também é uma passagem pequena, que fala sobre a família do próprio Jesus Cristo. São 3 versículos apenas e eu vou ler aqui. Versículo 19 até o 21. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele disse: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam, né? Então tá aí o próprio Jesus Cristo chamando de irmão todos aqueles que escutam e executam a palavra de Deus, né? E logo após nós temos Jesus apazigua a tempestade, que é bem famosa também, que fala quando Jesus estava dormindo no barco e todos estavam com medo das ondas. E Jesus estava dormindo no porão do barco, por assim dizer. E ele vai lá e acalma a tempestade inteira, né? Logo depois nós temos Jesus, logo após nós temos o endemoniado gadareno. Meus irmãos, na passagem aqui do endemoniado gadareno, fala sobre um homem que estava endemoniado e Jesus obviamente tirou o demônio dele. No último versículo fala assim: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoado por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito, né? Então aqui logo após nós temos a filha de Jairo, a mulher que tem um fluxo de sangue, também é bem famosa, que era uma mulher que havia uma doença que era o fluxo de sangue, que ela perdia muito sangue, e Jesus a curou, né?
Agora nós temos aqui o capítulo 9, que é um pouco grande, como os irmãos podem ver, mas eu vou tentar resumir, né? O capítulo 9 começa com a passagem A Missão dos 12. Essa passagem, Jesus, no primeiro versículo, fala assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, né? Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele deu poder a todos os seus discípulos para poderem curar, para tirarem demônios, assim como nós vemos em muitas passagens em Atos dos Apóstolos, né? Depois nós temos Herodes, o tetrarca de João Batista. Meus irmãos, aqui nessa passagem que também é muito pequena, o rei Herodes, ele ouvia que João Batista ele havia ressuscitado, por assim dizer. Então ele fala que o próprio Herodes fala que ele mesmo degolou o João Batista, né? Então nós vemos aqui muitos confundindo João Batista com Jesus, não é isso? Logo após nós temos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que, como nós sabemos, é famosa, que Jesus multiplicou uma quantidade muito pequena de pães e peixes, multiplicou em vários que deu para todos comerem e ainda sobrou cesta, como nós sabemos. E no último versículo fala, que é o versículo 17: E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhe sobejou 12 cestos de pedaços. Então, como a gente pode ver aí, sobraram 12 cestos de pães e peixes. Logo após nós temos a confissão de Pedro. Jesus prediz a sua morte, né? Então, meus irmãos, nessa passagem onde tem aquele famoso versículo em que Jesus pergunta aos seus discípulos, que ele pergunta quem era Jesus para os discípulos, né? Quem os discípulos diziam que era Jesus. E Pedro, ele fala o Cristo de Deus, né? Então, aí a confissão de Pedro, né? Aí, logo após nós temos cada um deve levar sua cruz. Cada um deve levar sua cruz. Essa passagem é bem famosa, né, meus irmãos? Que Jesus fala que cada um deve seguir Jesus e levar sua cruz. Que temos até um hino que fala sobre isso, né? E é uma passagem bem famosa. Logo após nós temos a transfiguração. E nessa passagem aqui, né, nós temos também famosa, que ele chama Pedro, João e Tiago para subir ao monte para orar. E lá ele, temos aqui no versículo 29, ele fala assim: E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Então nós vemos aqui que Jesus podemos dizer que ele se tornou como ele era no céu. E logo após fala que Jesus falava com dois varões, que era Moisés e Elias, não é verdade? Agora nós temos a cura de um jovem lunático, né? Que, como o título já diz, Jesus cura alguém que era lunático, né? Que é uma doença. E depois nós temos o maior do reino dos céus. Nessa passagem é muito interessante que eu vou ler aqui os versículos para os irmãos verem. São apenas 3 versículos nessa passagem, né? Que eu vou ler aqui o versículo 47 e 48. 46, 47 e 48, que são os 3. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior. Mas Jesus, vendo e pensando do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer quem que receba a mim, recebe o que me enviou. Porque aqueles que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande.
né, que Jesus fala que mesmo se alguém for pequeno aqui no reino, né, aqui na terra, no reino de Deus ele é grande, né? E depois nós temos quem não é contra nós é com nós, né? E aqui nessa passagem Jesus fala sobre essa passagem Jesus obviamente fala que vale se destacar aqui no último versículo, né, que são apenas 2 versículos nessa passagem, e no último fala: e Jesus disse: não é proibidas, porque não quem não é contra nós é por nós, né? E logo após nós temos os samaritanos não recebem Jesus, né? E aqui vai se destacar o último versículo, que é o 56, que fala: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia, né? Que Jesus é expulso, e antes de Jesus ser expulso, ele fala essa frase. E logo após, Lucas termina falando: e foram para outra aldeia. Agora nós temos acerca dos que seguem a Jesus, né? Que é o último do capítulo 9. E nessa passagem Jesus fala sobre, obviamente, sobre os que seguem a ele, que vão para o céu, né? E no último versículo ele fala até sobre quem, né? Quem larga o arado, né? Que no caso seria quem deixa, né? Quem deixa de seguir a Jesus. Olha aqui, ó. Versículo 62 fala: Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Agora, partindo para o capítulo 10, é pequeno esse, e nós temos a missão dos 70 discípulos, o primeiro. E no capítulo 10, Jesus separa 70 discípulos de 2 em 2 para irem em todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E no versículo 2, né, fala que eles devem dizer assim: e dizes: grande é em verdade a seara, mas não os obreiros, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Né? Então nós temos aí essa era a missão dos 70 discípulos, que era fazer isso, né? Agora nós temos a parábola do bom samaritano, que também é famosa, que fala sobre o bom samaritano, que ele tinha um irmão que foi assaltado e foi espancado por 2 ladrões, e vários passaram por lá